Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje teremos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 23, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes dela eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Olá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos da fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Eles descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e comandantes seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oolibá se inflamou por eles e se mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oholibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus: Eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos, virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão seus filhos e suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daquele que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua.
ficará exposta à vergonha da sua prostituição e à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu entreguei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O corpo de sua irmã Samaria é o copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cascos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me livrou, virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com seus ídolos e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. Fizeram mais isso. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que elas vieram por amor deles. Você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto bêbados, que puseram braçaletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida e adultérios. Agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com o Olá e o Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos achegamos mais uma vez diante do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Estamos diante da tua palavra, uma palavra de juízo, uma palavra dura, pesada, uma palavra que o Senhor proferiu contra Samaria, contra Jerusalém, contra Israel, contra Judá, por causa da sua infidelidade. E o Senhor chama essa religiosidade infiel de prostituição. O Senhor descreve como tanto Israel como Judá como prostitutas cultuais. Porque todos aqueles que viram as costas para o Senhor se prostituem com outros deuses, com os deuses dos povos pagãos, com a idolatria, com a ganância, com o desejo de ter, de possuir, com o desejo de coisas materiais. E o Senhor condena veementemente essa prostituição. Aliás, a tua palavra diz que a idolatria é como pecado de feitiçaria. O Senhor abomina essas atitudes. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor por perdão dos nossos pecados, perdão pela nossa idolatria do ego, da ganância, do possuir, do ter, do ser, do aparecer. Queremos ter destaque, queremos estar na primazia, queremos possuir bens materiais, dinheiros,
Como diz Richard Foster no seu livro, dinheiro, sexo e poder têm atraído o homem há séculos por séculos, e ainda hoje isso acontece. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado de infidelidade, o nosso pecado de prostituição espiritual, o nosso pecado de nos afastarmos do Senhor e da Sua palavra, o nosso pecado de sermos negligentes com a vida de oração, negligentes com a vida de leitura bíblica, de meditação na Tua palavra, de sermos negligentes com a participação ativa, frequente, constante com a tua igreja, negligentes com os nossos ofertórios, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, que o temor do Senhor caia sobre nós nesta manhã, que o teu Espírito Santo, que é aquele que revela o pecado, a justiça e o juízo de Deus, trabalhe em nossa mente e nosso coração nessa manhã e nos conduza ao arrependimento, à confissão de pecados e a uma transformação de vidas. Porque aquele que confessa e deixa, confessa e abandona o pecado, alcança a misericórdia. Mas aquele que persiste atrai para si juízo e condenação. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Transforma as nossas vidas. Conduz-nos a uma vida de santidade, de devoção, de obediência, de submissão ao Senhor e à sua palavra. Conduze-nos a uma vida de devoção diária, de oração, de busca de santidade, de busca de transformação de vidas. Senhor, nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas carecemos da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Que o teu Espírito nos conduza a um verdadeiro arrependimento, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É firmados nisso, firmados nos méritos de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, que nós clamamos ao Senhor nessa manhã por perdão dos nossos pecados, por uma nova vida em Cristo, por uma santificação, por uma salvação diária, por um processo de purificação e de santificação a começar em nós, a cada dia, em especial no dia de hoje. É assim que oramos, clamando ao Senhor por perdão e por misericórdia, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo Jesus nos conduz ao arrependimento, à confissão de pecados e à mudança de vida para a glória do seu nome. Se o Senhor assim permitir, estaremos de volta amanhã com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor permitir.